Boa noite! Tudo bom com vocês? Mais uma sexta-feira e já é a primeira sexta-feira que nós estamos fazendo, que o pessoal já tá de férias. Tá um clima gostoso, não tá frio. Tá bom. Eu hoje tô meio afônica. E olha, gente, eu tenho que ser sincera, eu tenho treinado a aprender a falar mais calmo, mais brando para vocês, porque eu sou meio ligada no 220, né, para dar conta de toda a minha vida, até pelo estilo de vida que eu sempre tive. Tenho um treinamento, mas hoje eu tenho uma boa oportunidade de falar calmo e baixo. Por quê, gente? Vou contar para vocês, para quem não acompanhou meus stories no meio da semana, a nossa série de lives tem sido sobre as 5 leis biológicas. A primeira lei biológica, como iniciam as doenças. A segunda lei biológica, nosso organismo luta para sobreviver a qualquer custo, entra em luta ou fuga. O sistema nervoso autônomo, que tem o simpático e parasimpático, dispara os nossos hormônios, a frequência cardíaca, respiratória, desregula o organismo para a gente lutar ou fugir. Passou, ufa, a gente relaxa, tem uma fadiga. Aí vem a terceira lei biológica, porque tudo isso foi marcado pela embriologia nas 4 camadas do cérebro: endoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo e ectoderma. São partes do cérebro que correspondem ao quê? À sobrevivência, à proteção, a não se sentir apto, capaz de estar naquele ambiente e ao nosso relacionamento territorial, as nossas relações interpessoais no nosso ambiente. Tudo bom? Muito bem. E hoje vamos falar da 4ª lei biológica. Eu tô com tosse, viu, gente? Vocês me desculpem. A 4ª lei biológica fala dos micro-organismos, que as pessoas veem tanto como causadores de doença e eles não são. Dr. Rami pesquisou mais de 40 anos para chegar a essa conclusão. Isso é ciência, tá, gente? E tudo que eu falar hoje, tenho falado nessa série de lives, é a visão da nova medicina germânica, da inteligência biológica, que é uma das ferramentas que eu trabalho. E por que eu estou sem voz? Porque eu literalmente vivenciei a lei biológica. Eu tenho um cachorrinho que passou mal e ele já está velhinho, ele é muito importante para mim. E aí depois uma pessoa teve um sonho, e esse sonho eu acredito no que está para acontecer, eu sei o que significa o que ele está vivenciando. Então o que acontece? Eu fiquei com a voz embargada, eu tive um nó na garganta, tive muita vontade de chorar. O que aconteceu 1h30 depois que eu fiquei com a voz embargada? Eu perdi a voz. Na hora começou a me doer aqui, ó, bem no meio, não é nas amígdalas, não, no meio. E até hoje é onde eu sinto a coceira na minha garganta. E hoje eu estou em cura, porque já passou, ele já melhorou, já estabilizou, eu já entendi, porque por mais que eu tenha conhecimento técnico, científico do campo quântico, por mais que eu acredite que a morte não existe, que a vida continua, que eu tenha a gente tem o cérebro dividido em racional e emocional. Estar nesse corpo de terceira dimensão, altura, largura e profundidade, nos propõe isso. E aí, quando o emocional vem, a gente tem que trabalhar. Mas vamos lá. Em respeito a vocês, eu vou falar sobre a 4ª lei biológica. Desculpa, gente, tocou o telefone. E olha que eu programei para não tocar, mas eu não sei o que aconteceu aqui, não. Vamos ver, para mim poder ver com vocês aqui. Agora. Desculpa, viu, gente? Mas vamos lá, vamos voltar para a live. Depois eu ligo, é uma pessoa importante que está me ligando, mas depois eu ligo para poder falar com vocês. Vamos lá. A 4ª lei biológica, vamos entrar na live. Ela é chamada como sistema
ontogenético dos micro-organismos. Que é isso, Silene? Lá vem a Silene com ciência. Eu tenho que trazer para vocês alguns nomes de ciência para vocês entenderem que isso não é a Silene pirou na batatinha, viajou na maionese. De repente ela dormiu e acordou achando que que os micróbios e bactérias e fungos e vírus não são os causadores da doença, eles estão fazendo a parte deles. A Silene está doida? Não, isso é uma ciência desenvolvida por Dr. Ramy. Lembrando que o que é ontogenético, desse sistema ontogenético? Ele se refere ao processo biológico de desenvolvimento do indivíduo, desde a fecundação até a maturidade. Então, da hora que é fecundada até o processo de envelhecimento, até a maturidade, todo esse tempo, esse processo biológico que vai acontecendo com o indivíduo que está nesse corpo biológico, é o ontogenético, tá bom, gente? Ela compreende, então, a ontogenia, que é uma ciência, ela compreende o quê? O estudo do desenvolvimento de um organismo, das suas transformações em cada etapa, tá? É isso. Então, a quarta lei biológica, ela descreve o relacionamento entre o nosso corpo com diferentes grupos de micro-organismos, como eu já falei, fungos, vírus, bactérias, micobactérias, enfim. Com isso, nós podemos ver o quê? Nós temos outras perspectivas em relação às enfermidades. A atividade da enfermidade é coordenada através de um estímulo cerebral do processo de cura. Isso é o processo de cura, tem um estímulo cerebral. É a tal da percepção que eu venho falando para vocês. Normalmente, esses vírus, esses micro-organismos, eles não são a causa da doença. E sim, eles estão em simbiose, eles estão colaborando, eles estão ajudando, potencializando o quê? A manter o nosso meio interno do organismo em equilíbrio, mesmo quando está respondendo ao meio externo. Porque lembra, nós recebemos o impacto, as adversidades, os percalços da nossa vida, as más notícias, as dificuldades financeiras, faleceu alguém, alguém foi hospitalizado de última hora, alguém sofreu um acidente, perdi meu emprego, minha empresa faliu, o meu relacionamento que eu achei que eu ia casar acabou. É um impacto, ele é externo. O meio externo vai agir no nosso meio interno. E aí, esses micro-organismos é que eles vão o quê? Eles vão estar ajudando a gente nessa luta de sobrevivência. Eles estão simplesmente fazendo a parte deles e vocês vão entender. A quarta lei biológica é isso. Ela explica o papel dos micróbios com relação ao quê? Às 4 camadas do cérebro, que eu já falei no começo da live. Então, por exemplo, o endoderma, que é a camada de sobrevivência, né, que corresponde a isso, e o mesoderma antigo, que é a proteção, é onde estão as micobactérias. No mesoderma novo, que é a substância branca do cérebro, que tá a ver a gente se sentir apto, capaz, a alta ou baixa estima, são as bactérias. E o ectoderma, que é o território, são os vírus. Presta bem atenção, porque nós saímos de uma pandemia, tá aí com os vírus soltos, tudo no ar, e isso tem a ver com a camada do cérebro que marca é o ectoderma, que é a nossa relação com as pessoas, com o mundo, com o nosso território. Isso é muito importante. Então, na medicina convencional, clássica, tradicional, os micróbios, eles são considerados as bactérias, os vírus, os fungos, eles são considerados agentes maus, um inimigo da saúde, do organismo, e a gente deve combater a qualquer preço e dar-lhe antibiótico a qualquer preço. Bom, segundo Bruce Lipton, nós vivemos em um universo de cooperação, cujos seres interagem para a manutenção do equilíbrio da natureza.
Nós somos 10% humanos, gente. Nós somos uma comunidade de vírus, fungos, bactérias, células. Não é eu cheguei, somos nós chegamos. A sorte é que a nossa matéria é assim, o movimento dos quarks do campo quântico, da física quântica, é tão rápido que a gente fica denso, não dá para ver. Mas se a gente fosse ver, não seria uma figura nada agradável, viu? Que a gente não seria nada bonito. Muito bem. Na normotonia, que é o equilíbrio do corpo, do organismo, durante a fase ativa do conflito, que a gente está ali, acabou de levar um impacto, os micróbios, eles estão o quê? Disfarçados, encobertos, eles estão quietinhos. Eu estou calma, eu estou tranquila. Ou acabou de acontecer um impacto, os micróbios, os fungos, as bactérias, os vírus, eles estão calmos, eles estão no nosso organismo, mas estão encobertos, latentes. No entanto, no momento em que o conflito foi resolvido, que o nosso organismo entrou em luta ou fuga, sobreviveu, ufa, relaxei. Lembra a segunda lei biológica? Muito bem. Esse micróbio, ele faz o quê? Eles vão, quando o conflito foi resolvido, entendeu? Os micróbios, eles residem nos órgãos, relacionado com o conflito, com a camada do cérebro. É órgãos da minha sobrevivência. Coração, pulmão, estômago. São órgãos relacionados com a minha proteção, as membranas que revestem o pulmão, a cavidade abdominal, que revestem o coração. Está relacionado, por acaso, com eu me sentir com o meu sistema músculo-esquelético, osso, articulação, ligamento, tendão, músculo, de eu me sentir capaz ou me sentir com baixa autoestima. Quanto mais a gente tiver baixa autoestima, desvalorização, o conflito vai lá no osso, que é onde tem a osteoartrose, o desgaste ósseo. Quanto mais grave, maior for a desvalorização que eu sinto por mim, ou dos outros em correlação a mim, ou às vezes eu mesma. Eu acho que eu não sou capaz, ou eu acho que as pessoas não me valorizam o suficiente. Entende? Esse tipo de percepção. Então, quando passa, eles estão marcados lá naquelas camadas do cérebro, ou no meu território, nos meus relacionamento interpessoal, no toque. Muito bem, então aí eles estão nessas regiões e eles recebem, por causa da nossa percepção, que o sistema nervoso autônomo entra em ação, do cérebro eles recebem esse impulso, que é o quê? Para começar o processo de cura. E aí foi colocado em ação. Eles entram em ação porque o conflito já foi resolvido. A primeira parte é entrar em luta ou fuga, desequilibrar o organismo inteiro. Ufa, passou, já resolveu, eu sobrevivi. Vou para a caverna lamber as feridas, o cérebro é primitivo. Nesse momento, é um processo de cura. É onde entra em ação esses micro-organismos. Então, a forma que os micróbios, por exemplo, ajudam nesse processo de cura é uma completa concordância com a lógica da evolução. Faz parte da lógica da evolução. As micobactérias e os fungos, eles operam o quê? Somente naquela camada do cérebro da sobrevivência ou da proteção, o endoderma ou o mesoderma antigo. Já as bactérias, elas vão agir o quê? No cérebro novo, no mesoderma novo. Já os vírus vão agir no ectoderma. Entendeu? A quarta lei biológica mostra as camadas, que essas chamadas doenças infecciosas ocorrem exclusivamente na segunda fase de um programa de sobrevivência biológica, de um programa onde tem a inteligência biológica entrando em ação, onde tem um ajuste de biológico, um programa de sobrevivência, um programa especial do nosso organismo. Eles simplesmente usam os micróbios, as bactérias, os vírus, os fungos para possibilitar a cura.
É só isso. Então, durante as atividades, os micróbios, eles requerem o quê? Um ambiente, para eles agirem, eles precisam de um ambiente quentinho. É onde tem o desenvolvimento de uma inflamação, de uma febre. Os micróbios também, eles precisam de um quê? De um meio ácido, que é formado adequadamente por um estado dominante em todas as fases de cura. Aquele vagotonic, relaxou, lembra? Ufa, passou, sobrevivi. É um estádio da fadiga, dá o cansaço, dá um inchaço. Eles precisam desse ambiente e aí mexe na acidez do nosso organismo. O início de uma infecção, portanto, não é, como normalmente se presume, provocado por um nível de pH desequilibrado do nosso organismo, e sim é uma transição da fase do conflito ativo para a fase de cura. Estava em luta ou fuga e passou. Eu sobrevivi. Cérebro lá na savana, a zebra fugiu, lutou ou fugiu, sobreviveu do leão. Ufa! Entende? É esse sistema, o cérebro é primitivo e é assim que funciona, pelo nosso processo de desenvolvimento que eu venho explicando pela lei biológica. Então, essa lei, essa quarta lei biológica, é que nos dá a consciência plena da cura que a cura das doenças é exclusivamente, completamente comandada por quem? Pelo cérebro. Fica provado, porque é nas camadas do cérebro que esses micro-organismos têm relação. Esta lei da nova medicina germânica, que no meu trabalho é a inteligência biológica, ela é conhecida como aquele sistema que eu falei, ontogenético, do desenvolvimento desse processo da fecundação até a maturidade, e essa relação com os micro-organismos. Então, ela afirma que não é em todos os casos que se pode dizer que os micro-organismos são os causadores das patologias. Ela estabelece o que estabelece uma relação do corpo humano com eles moram dentro da gente. Nós sempre aprendemos, normalmente, que os fungos, vírus, bactérias não são bons para o nosso organismo. Por quê? Porque eles estão sempre presentes onde tem uma infecção. Então, fica achando que não é bom. Então, nós achamos que o culpado são eles, esses micro-organismos, quando, na verdade, eles estão somente cumprindo o papel deles na vida biológica. Os micro-organismos, eles têm um papel muito importante no nosso corpo. Sem eles, gente, a gente não sobreviveria. Por quê, Silene? Porque eles estão no nosso corpo para limpar, para degradar, para fazer o que eles têm que fazer no nosso corpo. Então, hoje em dia, nós estamos matando tudo, né? Então, a gente vai matando tudo que vem pela frente. Vírus, bactéria, de preferência nós vamos arrancando órgãos, vísceras do corpo também, vai. E não deve ser assim. Não é assim. Nós devemos entender o papel desses micro-organismos na nossa vida e ficar em paz com isso. Claro que depende do nível que está esse processo. Não estou falando que eu sou contra usar antibióticos, usar a medicina tradicional, gente. Eu estou mostrando a visão da nova medicina germânica, de Dr. Hammer, que ajuda muito a gente no processo de cura. Quando a gente entende que vírus, bactéria, fungo não é nosso inimigo, eles só estão fazendo o papel dele, mas que se a gente manter um equilíbrio do nosso corpo, um controle mental, e a gente ressignificar logo, eles não vão encontrar o que? Acolhimento, o processo vai ser rápido, depende da nossa mente, depende da nossa percepção, depende do quanto eu sou apto ou não para ressignificar esse processo, mas mudar essa percepção. Então, a gente tem que entender que pelo programa de sobrevivência do corpo, esse programa de ajuste biológico, uma doença só se instala se algo antes disso aconteceu. Entendeu? E aí esse algo, esse impacto, essa diversidade, essa dificuldade, esse desafio existencial que aconteceu, ele faz a doença se instalar.
E os micro-organismos não são culpados, eles apenas vão entrar na fase da cura, quando passar, quando a gente acalmar, quando a gente ufa, eles vão entrar no processo do quê? Do ajuste biológico, desse programa de sobrevivência, é o papel deles dentro da nossa vida, dentro do nosso organismo, entendeu? Então, só entendendo isso é que as intervenções desnecessárias vão diminuir. De repente, usar um remédio sem precisar, arrancar um órgão sem precisar, entendeu? E a saúde vai começar a melhorar. Dr. Hammer, que quem criou a nova medicina germânica, ele dedicou 40 anos da sua vida sobre isso, em pesquisas. Isso é uma ciência. Muito bem. Eu vou só fazer uma conexão. Eu trabalho com a fisioterapia integrativa e a gente tem que cuidar do nosso microbioma, o ambiente do intestino, que é o nosso segundo cérebro, que está ligado através do nervo vago. Ele libera, lá tem substâncias como serotonina, por exemplo, dopamina, a gente tem baixa disso e, por exemplo, eu passo um emocional, descarrego no meu intestino e aí a gente tem uma diarreia, não é assim? Então, esse ambiente para a nossa saúde, no processo de desintoxicação, os órgãos drenadores primários é intestino, fígado, rim, pulmão e pele. Se o meu intestino não estiver bom, o meu pulmão, estando ruim, vai piorar, vai para o fígado e do fígado vai para o intestino. Pode ver todo o processo de desgaste do organismo, que a pessoa está piorando o quadro, ela vai tendo diarreia, ela vai tendo esses quadros. Por quê? O intestino não está bom. Então, com a fisioterapia integrativa, por exemplo, eu uso através da homotoxicologia substâncias que limpam esse organismo, tem algumas cepas que vão comer as bactérias ruins, e aí depois nós vamos pôr através de probióticos, pré-bióticos, suplementar esse organismo com bactérias boas para lutar no nosso sistema imunológico, para que quando a gente toma muito antibiótico, o antibiótico não vai saber o que ele vai destruir. Esse aqui é bom, esse aqui é ruim, ele destrói tudo, e o nosso microbioma fica muito fragilizado, o nosso sistema imunológico abaixa. Então, vocês estão vendo como eles são importantes para a nossa sobrevivência? Não é coisa da cabeça da Silene. Quarta lei biológica, ação desses micro-organismos no processo de cura. Eles estão apenas cumprindo o papel dele. Então, quando eu tenho uma febre, quando eu tenho uma infecção, quando eu tenho uma ulceração, quando tem ação do micro-organismo, se for no endoderme, no mesoderma antigo, vão ser as micobactérias, se for no mesoderma neovo, vão ser as bactérias, se for no ectoderma, que eu tive essa percepção marcada, vão ser os vírus, vão agir no nosso organismo, tem um significado. O que aconteceu? Qual foi o impacto? Qual foi a minha percepção? E eu fiquei com mágoa, com ressentimento, eu sofri. Minha voz embargou, como no meu caso, que perdi a voz. Meu organismo vai responder. Ufa, passou, meu cachorrinho já melhorou. Meu organismo entra em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. E ele só está nesse processo de cura. Entenderam? Semana que vem, nós vamos falar sobre a quinta lei biológica. Silene, e qual é a quinta lei biológica? Qual é o aprendizado? Qual é o ensinamento que essa doença que entrou no meu organismo está me dando? O que significa isso? O que eu tenho que aprender com isso? Eu espero que vocês estejam realmente entendendo e possam ressignificar a vida de vocês. Muito obrigada pelo carinho. Se você perdeu alguma parte da live, vai ficar aqui no Instagram da doutora Silene Paz ou no canal do YouTube. Se não está entendendo todo esse processo, todas as outras lives que falam da primeira, segunda, terceira lei biológica estão aí. Tchau, gente. Muito obrigada. E da próxima vez que você tiver um vírus, uma bactéria, um fungos, eles não são causadores. Pense no que você passou antes, emocionalmente, que agora eles estão fazendo, potencializando o seu organismo, lutando, fazendo o papel deles para a cura. Ok? Tchau, gente. Até a próxima semana, tá? Tchau. Muito obrigada pelo carinho de vocês, viu?